Bom, nós vamos dar continuidade eh, às apresentações de hoje, agora com Maria Helena Alves da Silva, com o trabalho A Cooperativa de Crédito Mútuo e a Associação dos Professores da Fundação Vale Paraibano de Ensino, entre 1979 e 1992. Maria Helena, você tem 15 Olá, minutos. estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Tá bom. Bom, boa tarde a todos. Eu não consigo ver vocês, eu só estou vendo o telão. Mas, como a professora Papalho falou, o nosso trabalho que nós vamos apresentar hoje é sobre a Cooperativa de Crédito e a Associação dos Professores da Fundação Vale Paraibano de Ensino. Esse trabalho foi elaborado por mim e também com a professora Papalho, como orientadora. E esse trabalho faz parte de um projeto que nós temos, que é o CEVAP, né, o Centro de História e Memória da Univap, que tem como objetivo desenvolver atividades de resgate, preservação, recuperação e difusão dos acervos documentais, culturais e históricos que são relacionados à memória institucional da Univap e da Fundação Vale Paraibano de Ensino. Então, parte dos nossos objetivos nesse Centro de História é justamente divulgar esse material histórico que nós temos e também participar de eventos, né, acadêmicos e culturais. Então, esse trabalho, nós começamos falando um pouco sobre a Fundação Vale Paraibano de Ensino, que é mantenedora, né, da Univap, e nós temos como objetivo, então, a FVE, né, tem como objetivo conceber e manter cursos superiores na cidade de São José dos Campos, e em 79, os professores da Fundação se reuniram com o objetivo de criar uma associação, porque se acreditava que havia uma falta de participação direta dos professores nos problemas da FVE. Isso é uma citação direta de uma ata, de uma reunião que teve no ano de 1979. Então foi criada essa associação e depois, em 85, 6 anos depois, esses associados eles decidem criar uma cooperativa de crédito com o objetivo de, né, fazer esse empréstimo de dinheiro, juros baixos e tudo mais. Mas antes eu queria só dar um pouquinho de contexto que não coube aí nesse slide, né? Que a FVE ela foi criada em 63 e nesse período a FVE tinha só 11 cursos, que eram os cursos de Direito, História, Letras, Pedagogia, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Serviço Social, Arquitetura e Urbanismo e os cursos da Engenharia. Porém, é muito interessante que nos anos 60, a FVE era responsável por 65% de todos os cursos superiores de São José dos Campos. Então, de 100% dos cursos que tinham aqui, 65% eram da FVE. E de 2.790 alunos que estavam matriculados no ensino superior aqui em São José dos Campos, 1.800 estavam matriculados na FVE. Ou seja, a FVE tinha uma expressão muito grande aqui na cidade nesse período, né? E logo também nos anos 70, 60 e 70, nós temos esse período da ditadura militar, com uma questão de fechamento de curso, vigilância nos meios acadêmicos, e também houve muito os movimentos sociais, organizações partidárias e sindicatos, né? Foi um cenário de luta em que a área educacional esteve muito presente, né? Então, o nosso objetivo nesse trabalho é falar um pouco sobre essa associação de crédito e também, né, associação de professores, que queriam fazer essa junção, porque nesse período a FVE ela tinha uma estrutura muito separada, não existia universidade, né? Você tinha faculdades isoladas. Então, professores de uma faculdade não necessariamente tinham contato com professores de outras faculdades. Né? Isso gerava toda uma questão. Para fazer esse estudo, então, nós nos baseamos em fontes primárias, como atas de reuniões, comunicados oficiais entre os departamentos, estatutos e relatórios, tanto da Univap quanto da FVE, que estão localizados no CEVAP, que fica no bloco 5 aqui do campus de Urbanova. E nós também, né, durante essa pesquisa, nós encontramos apenas 6 documentos sobre esse assunto, datados entre os anos de 79 a 86, e sobre a cooperativa de crédito, nós encontramos apenas 4 documentos. E nós acreditamos que essa falta de documentação se deve por ter sido um organismo, mesmo com membros da FVE, mas tudo era feito fora. Tanto é que, por exemplo, a primeira ata que nós temos, ela aconteceu fora da FVE, ela aconteceu no SESC. Então, assim, as pessoas que faziam parte dessas organizações não tinham nenhuma obrigatoriedade em entregar atos, em entregar relatórios para a FVE, né? Então, é bem provavelmente por isso que nós não temos tanta documentação assim no nosso acervo. Mas só de nós termos descoberto essa associação foi muito importante, porque às vezes eu tenho a impressão
que a comunidade, às vezes até as pessoas aqui dentro mesmo da FVE, parece que a gente meio que existe um vácuo, né? Não, a gente não era impactado por movimentos de fora, e não existe muito conhecimento do que aconteceu aqui dentro. Então, nos anos 70, por exemplo, você tem uma série de outras universidades, faculdades que criaram também associações. Então, por exemplo, a nossa, né, essa aqui da FVE, foi criada em 79. Porém, em 76, já tinha sido criada a Associação de Docentes da USP, porque eles também tinham essa necessidade de ter uma entidade que promovesse a integração docente. Em 76, foi criada a Associação de Professores da PUC, que também queria defender a autonomia universitária. Então, você tem uma série de movimentos que foram acontecendo em São Paulo e que, sem dúvida, tiveram influência aqui na FVE, né? Principalmente porque, nesse período, muitos dos professores que trabalhavam aqui vinham de São Paulo, inclusive, né? Então, como eu falei, não tivemos muitas referências, nós, inclusive, não sabemos quando que essas associações e a própria cooperativa acabou. Nós acreditamos que ela acabou nos anos de 1992, quando foi criada a universidade, né, quando as faculdades integradas se transformaram em universidade, porque você reestruturou toda essa estrutura que existia na universidade. Então, de repente, você começou a ter outros tipos de conselhos, né, que reuniam esses professores e tinha uma outra expressão, né, você finalmente conseguia integrar todos os professores, você tinha professores que representavam a sua classe em outros conselhos dentro da FVE, então eu acredito que com a criação da universidade supriu essa necessidade que havia de representação, de união entre os professores. Então, eu falo que nas discussões, já passando para as considerações finais, né, que esse movimento, tanto a cooperativa também, pode ter sido impulsionado pela essa crise econômica que existiu nos anos 80, né, que reforçava essa necessidade de apoio e comunicação acadêmica. Eu tenho até aqui um dado muito interessante que nós descobrimos, que para participar dessa cooperativa, você pagava direto no DP, né, o DP da FVE. Então, era uma coisa também institucionalizada, né. Então, esse estudo, tanto da associação quanto da cooperativa, demonstra que na FVE, assim como em outras instituições, houveram movimentos organizados e realizados pelos funcionários, né, com o objetivo de contribuir para a qualificação do ensino e para a prestação do serviço financeiro, né, para os seus funcionários. Nós sabemos também, por algumas atas, por exemplo, que muitos desses professores que faziam parte da associação, eles participaram muito ativamente na reformulação de currículos quando era necessário, né, por conta do MEC, que fazia alterações curriculares, os professores participavam disso, também participavam de comissões. Então, você tem professores que faziam parte dessa associação e que eram muito expressivos, né. Então, nós temos também um dado que, em 79, tinham 153 professores da FVE, e de 153, 143 participavam dessa associação. Então, você vê que era um número muito expressivo, né. E é isso, pessoal. Nem contei, não vi quanto tempo que deu de apresentação. Menos de 15 minutos. Obrigada, Maria Helena. Alguém tem alguma questão? Tem um tempinho ainda? Não? Bom, então nós vamos dar seguimento. Obrigada pela apresentação.